Prejuízos causados pelo último temporal em Porto Alegre ainda afetam o fornecimento de energia elétrica na cidade e preocupam moradores. Conforme a Prefeitura, a Agência Nacional de Energia Elétrica garantiu que irá multar a CE Equatorial pela baixa qualidade dos serviços prestados após o temporal. Cachorrinhos terapeutas que levam amor e carinho para quem mais precisa. Esse é o objetivo da Fundação Bicho Terapia. A instituição trabalha há 10 anos levando amor e carinho dos bichinhos a quem mais precisa. No Porto Alegre, na história de hoje, você conhece a Basílica Nossa Senhora das Dores, que no próximo mês completa 217 anos de existência. Ela imprime um pouco da identidade, né, e a identidade desses artistas que ao longo desses 97 anos de construção da igreja fizeram e participaram dessa história. E ainda hoje eu te levo para passear por uma das vias mais famosas aqui da capital. Hoje estou aqui na Cidade Baixa e sabe por onde eu ando? Vamos passear pela Travessa dos Venezianos. Tudo isso, a partir de agora, aqui no Acontece em Porto Alegre. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura da TV Câmara. Na terça-feira da semana passada, a capital gaúcha foi atingida por um forte temporal. De lá para cá, o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica causaram prejuízos por toda a cidade. O assunto tem movimentado o poder público e, inclusive, motivou uma reunião do governo gaúcho com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Árvores caídas, fios espalhados para todo lado, casas, portões e carros danificados. Basta circular pelas ruas de Porto Alegre para notar os estragos e os prejuízos causados pela tempestade que atingiu o município. Mais de uma semana depois, moradores da capital ainda sofrem com a falta de água e luz na cidade. Equatorial tá terrível, né? Todo mundo reclamando, né? Fazendo manifestações, né? Mas não adianta. O temporal ocorreu na noite de terça-feira, dia 16 de janeiro. No dia seguinte, mais de 1 milhão de clientes ficaram sem energia elétrica. Em Porto Alegre, os ventos chegaram aos 120 km por hora. Unidades de saúde, escolas e hospitais foram afetados diretamente. Esta relação da Equatorial com a cidade, especialmente com o seu maior cliente, não está boa. Os indicadores da Equatorial são hoje piores do Brasil, né? Isso nós levamos, eu fiz uma representação pesada em relação à Equatorial para a ANEEL, entreguei eletronicamente, agora fisicamente, fiz em relação à nossa agência reguladora. Além da Prefeitura, o Legislativo também acompanha de perto o trabalho feito pela CE Equatorial. Para avaliar os serviços prestados pela concessionária, a Câmara Municipal resolveu instaurar uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito busca entender por que, uma semana depois do temporal, ainda existem clientes sem luz na capital gaúcha. Cada vez as pessoas ficam mais tempo sem a luz, sem água, porque as estações também param em função da luz e aí a gente tem desabastecimento de água. Então a gente precisa ouvir a Equatorial, né? A gente precisa que eles nos tragam explicações, porque os hospitais ficaram sem luz, porque várias clínicas ficaram sem luz. Tem pessoas até hoje, foi no dia 16 para 17 e tem gente até hoje sem luz. Para cobrar as concessionárias do setor, o governo estadual organizou uma reunião no Palácio Piratini. O objetivo era ouvir representantes da CE e também da Agência Nacional de Energia Elétrica. Após o encontro que ocorreu aqui na sede do governo estadual, o prefeito de Porto Alegre disse que, se a CE não fizer, a própria prefeitura irá garantir a poda das árvores que estejam colocando em risco a fiação elétrica da cidade. Conforme Sebastião Melo, a medida é preventiva e ajuda a amenizar os efeitos de um novo temporal. Quem é que poda? Porque se eles não vão podar as árvores, eu vou determinar podar e vou cobrar essa conta. Agora, eu também não posso podar a árvore ao lado de fio se eu não tiver eletricista. Eu não vou botar em risco a vida das pessoas, dos operários. Então, então vocês fornecem os engenheiros, vocês fornecem o eletricista, a prefeitura entra. Então, hoje está no limbo. E no limbo pode, de novo, nós ter problema na frente.
O pedido de instalação da chamada CPI da Energia foi feito pela vereadora Cláudia Araújo. O requerimento foi assinado por 23 dos 36 parlamentares da Câmara. A comissão deve ser formalizada na primeira semana de fevereiro. Primeiro nós precisamos entender, a Equatorial foi vendida há mais de um ano, agora está fazendo praticamente, foi em 2019, né, mas... quantos funcionários tinham e quantos funcionários tem hoje? Isso é muito importante a gente saber. Tem efetivo suficiente para atender as demandas da cidade ou não estão contratando? O que está acontecendo? Então a gente precisa também ter essa informação. Segundo a Prefeitura, a ANEEL garantiu que irá multar a CE Equatorial pela demora no reestabelecimento da energia elétrica em Porto Alegre. As agências têm que agir. E os planos de contingência têm que acontecer, porque a única certeza que nós temos é que haverá novos temporais. Pois é, como você observou na reportagem do Matheus Valêncio, muitas pessoas foram fortemente prejudicadas pela falta de energia elétrica. E olha que ainda tem gente passando sufoco sem luz. Por isso, agora eu vou chamar o Matheus ao vivo, o Matheus que elaborou essa reportagem pra gente, para falar, né, Matheus? Porque ainda tem gente passando sufoco sem luz, é isso? Atualiza nós, tem ponto sem luz aqui na capital ainda? Seja bem-vindo, Matheus. Olá, Vanessa, e a todos que acompanham a nossa programação. De fato, nas primeiras horas após a tempestade, o estado chegou a registrar mais de 1.300.000 pontos sem luz e cerca de 714 mil clientes ficaram sem o abastecimento de água. Somente nesta última quarta-feira, mais de uma semana depois do temporal, a RGE e a CE Equatorial, as concessionárias que operam aqui no Rio Grande do Sul, afirmaram, portanto, que o serviço estava finalmente normalizado. Claro que aqui em Porto Alegre já não são mais milhares de famílias que estão sendo afetadas sem luz, mas ainda há, sim, dezenas de casas que estão sem o abastecimento normal de energia elétrica, afetando, claro, a rotina de centenas de moradores da capital gaúcha. Vanessa. O Matheus está ao vivo aqui comigo, mas antes disso, né, Matheus, você participou dessa reunião entre os governos municipal, estadual e a ANEEL. Tem alguma novidade sobre esse encontro para nos trazer, Matheus? Sim, a gente acompanhou essa reunião que reuniu, então, lideranças do poder público aqui no nosso estado para cobrar medidas mais efetivas quanto ao abastecimento de energia elétrica. E logo após esse encontro, o prefeito Sebastião Melo fez um anúncio bastante importante. Ele disse que não irá liberar mais novas construções de loteamentos ou de novos bairros sem que haja um projeto bastante sólido e definido sobre fiação subterrânea. Então a gente acompanha agora o que disse o prefeito Sebastião Melo. Entre as árvores e os fios, eu fico com as árvores. Tomei duas decisões já. Uma já está em execução, que já começou antes do temporal, que é tirar esses fios de pendurado aí, que é uma vergonha para a cidade, né? Então, deveria ser papel da Equatorial, já que ela não está fazendo, agora nós começamos a fazer, ela está somando o mutirão e, claro, não tem perna para fazer tudo de uma hora para outra. A segunda questão é enterrar fio para a cidade que nasce, enterrar fios na cidade antiga, né? E essas duas atitudes eu já tomei. Então eu não vou liberar nenhum loteamento novo aonde não tem cidade e passará a ter cidade se não tiver enterramento de fio, porque hoje o construtor vai à prefeitura, elabora o projeto sai da prefeitura e depois ele vai à CE. E a CE faz o plano. Eu vou fazer o contrário. Se não for apresentado o plano da CE, eu não libero o loteamento. E Vanessa, ainda durante esse encontro, o presidente da ANEEL, Sandoval Feitosa, afirmou que as concessionárias que operam aqui no Rio Grande do Sul, a RGE e principalmente a CE Equatorial, irão sim sofrer sanções, multas serão aplicadas para essas concessionárias. E o Sandoval Feitosa, presidente da ANEEL, ainda reforçou que a fiscalização será ainda mais rigorosa a partir de agora, já que os indicadores mostram que o serviço prestado pela CE Equatorial aqui no nosso estado, principalmente em Porto Alegre e na região metropolitana, não está atendendo às expectativas, já que, desde que houve a concessão do abastecimento de energia elétrica aqui no nosso estado. Então a gente aguarda aí, o próximo temporal, como disse o prefeito Sebastião Melo, vai acontecer e a gente espera que os riscos, os danos e os prejuízos sejam minimizados e não sejam tão graves como da última vez. Vanessa. Muito obrigada, Matheus. Um bom trabalho para ti, então. Parabéns pelas informações.
Pois é, a gente espera que essa situação se resolva de uma vez, né? Muita gente prejudicada. Mas agora vamos falar sobre um assunto de esquentar o coração. Cachorrinhos vira-latas resgatados de um lixão se tornaram terapeutas de pessoas carentes ou com necessidades especiais. Essa é a proposta da Fundação Bichoterapia, que leva carinho gratuito a quem precisa. A entidade opera em Porto Alegre há 10 anos para estudar e promover o tratamento terapêutico a partir da interação entre pessoas e animais. A ideia é auxiliar na saúde, reabilitação e integração comunitária de idosos e pessoas com deficiências físicas ou cognitivas, que se encontram em casas de acolhimento. Para levar bem-estar mesmo para as pessoas. A gente tem esse intuito de levar amor, né, esse amor gratuito. Para isso, os 4 cães que integram a Fundação Bichoterapia visitam de forma regular e gratuita os locais parceiros. Um deles é a Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAN. A instituição de longa permanência de idosos acolhe a população de mais idade, oferecendo carinho, dignidade e o envelhecimento saudável. A gente tem um grupo que tem uma carência afetiva muito grande, né? Nós temos moradores que vêm de situações de vulnerabilidade, de negligência familiar muito severos. Então, eles têm essa carência natural pelo contato, pelo carinho. E o animal, ele naturalmente, ele se doa. O encontro com os amigos de 4 patas também ajuda a amenizar a saudade de quem já tinha um animal em casa e não pôde levar o pet para a instituição de longa permanência. Tem muitos ali que têm uma história de anos com um gatinho, com um cachorro, e quando vem para cá, infelizmente, né, não tem espaço. Então, quando a gente traz eles, a gente vê toda essa alegria, essa felicidade, né? E isso já tem vários estudos comprovados que diminui o hormônio do estresse, né? Aumenta o bem-estar. E a gente vê isso, né, estampado no rosto deles. Dona Maria tem 85 anos e sempre foi acostumada a viver com muitos bichos em casa, desde cachorro até porco e galinha. Os bichos nos trazem muita alegria, principalmente os cachorros, né? São muito amigos da gente. Dona Irani cresceu no interior, cercada de animais. Ela sente falta de ter bichinhos por perto, principalmente após sua gata falecer. Quando eu vim de casa, né, eu deixei uma gatinha lá, que era muito minha amiga, né, o nome dela Fumacinha. Sabe que não demorou muito, ela morreu. Eu senti muito a perda dela, porque a gente era muito minha amiguinha. Eu sentava assim, ela sentava na minha frente, ficava me olhando. Se eu dissesse para ela, vem, e ela pulava no meu colo. Dona Marina tem 92 anos e conta com um brilho no olhar, como é a felicidade de receber a visita dos animais. Coisa mais linda, né? Nunca vi essa idade que eu tô, esse carinho. As pessoas muito amadas, muito queridas. O quarteto de terapeutas caninos é formado por irmãos de ninhada. A Luna é pura energia, sempre ligada no 220. A Sol é dengosa e adora um colinho. A Pretinha é um pouco tímida, mas cheia de amor para dar. E o Mingau é calmo, uma manteiga derretida. Os 4 cãezinhos são vira-latas que foram adotados de um lixão. Eles receberam 3 anos de treinamento comportamental para realizar as interações. Atualmente, são 2 entidades sem fins lucrativos que recebem as visitas dos bichinhos e 8 estão na fila de espera. Isso porque a Fundação não dá conta da demanda em função da baixa quantidade de voluntários. E se mais pessoas se voluntariassem, sabe, para trazer eles para guiar, seria maravilhoso. A gente conseguiria atender mais instituições que têm uma lista de espera bem longa. Os residentes e representantes da SPAN compartilham da mesma ansiedade por mais. Mais voluntários, mais cachorros, mais visitas. Isso porque é necessária uma sessão no mínimo a cada 15 dias para ter o resultado desejado. O fortalecimento do vínculo homem-animal e o aumento da autoestima e comunicação entre os idosos. E aí aquele sorriso que não aparecia antes, começava a aparecer, aquele diálogo que estava mais travado por estar um pouco mais deprimido, começou a se desenvolver. Então é um processo terapêutico brilhante, que tem muito a acrescentar na vida do morador, que vive em instituições como a nossa. Outros 3 cães resgatados estão passando pelo período de adestramento. Eles devem substituir Luna, Sol, Pretinha e Mingau na tarefa de levar alegria por onde passam. Os 4 já atuam há 7 anos e eventualmente precisam se aposentar.
A duração de cada turno de trabalho pode variar de meia a 1 hora. Depois eles começam a ficar mais cansadinhos, daí tu não consegue tirar deles o melhor, que é ele ir, cheirar, sabe, lamber, ficar, eles começam a ficar mais dispersos. A Fundação Bichoterapia é sustentada por doações e através do cadastro na Nota Fiscal Gaúcha. A entidade não possui uma sede, então os gastos de ração, banho e transporte se somam à hospedagem dos bichinhos. É possível ajudar com qualquer valor através do Pix no CNPJ 22012 9850 0010. Ou se tornando um condutor voluntário, você pode guiar a Luna, a Sol, a Pretinha ou o Mingau durante as atividades. Para fazer parte desta causa, acesse as redes sociais da Fundação ou entre em contato pelo e-mail fundaçãobichoterapia@gmail.com. Que coisa mais linda, né, gente? Eu chego a me emocionar. Esses bichinhos, eles são mesmo os melhores amigos dos seres humanos. Agora vamos de Porto Alegre na história. Olha só, a Basílica Nossa Senhora das Dores, que fica ali na Rua dos Andradas, bem em frente ao Comando Militar do Sul, deixa todo mundo encantado pela beleza e arquitetura imponente, né? O templo, que no próximo mês completa 217 anos de existência, é um dos patrimônios culturais mais importantes da capital. Então agora vamos conhecer mais sobre esse lugar na reportagem do Gilberto Caetano e do André Rodrigues. Um símbolo da fé católica que traz em seus pilares parte da história da cidade de Porto Alegre. Erguida a partir do início do século XIX por operários contratados e em parte por pessoas escravizadas, a Basílica Nossa Senhora das Dores, localizada na Rua dos Andradas, bem no centro da capital, é um dos pontos turísticos mais importantes da região. A igreja, que teve sua pedra fundamental firmada em 2 de fevereiro de 1807, atrai não apenas devotos, mas também pessoas de outras crenças que moram por aqui ou vêm conhecer Porto Alegre. Os aspectos formais e estilísticos da fachada, edifício e decoração da basílica apresentam uma variada rede de influências lusitana, hispânica, alemã, italiana e principalmente nativa e brasileira. A basílica, ao longo de seus 100 anos de construção e 216 anos de existência, está inteiramente ligada à memória de Porto Alegre. Com uma arquitetura eclética e centenária, a igreja tornou-se patrimônio cultural e histórico da cidade. Obras sacras de diferentes épocas embelezam o interior do templo. A igreja possui um acervo de aproximadamente 2.000 itens, entre esculturas, pinturas, materiais litúrgicos, paramentos, livros e documentos. No altar-mor ficam abrigadas as imagens de Nossa Senhora das Dores, datada da metade do século XIX, de São João de Nepomuceno e de São José, doadas à igreja em 1818, e o grande crucifixo de 1858. Logo ao lado, na entrada lateral, fica uma outra imagem de Nossa Senhora das Dores, datada do ano de 1819, que foi doada à igreja para substituir uma outra que havia sido queimada num incêndio. Ela é hoje a igreja mais antiga de Porto Alegre, né? Depois da demolição da primeira igreja, que é a Matriz. Então, ela tem além dessa importância histórica, né, para a cidade, ela também tem essa importância arquitetônica, estilística, artística. Ela, na verdade, ela é essa mistura de estilos, né? Então, ela imprime um pouco da identidade, né, e a identidade desses artistas que, ao longo desses 97 anos de construção da igreja, fizeram e participaram dessa história. Então, ela tem um pouco da impressão, né, da arte de cada um deles. Então, o próprio João do Couto Silva, que foi o mestre de obras dessa igreja, que trabalhou em toda a parte de talha, ou seja, construiu toda a parte em madeira dos altares, das portas, do coro, ele colocou o seu conhecimento aqui na igreja, né, na sua obra e na sua arte. A mesma coisa os alemães que trabalharam nas pinturas da igreja, né, em diferentes períodos, também trouxeram um pouco da sua cultura para cá. Então ela é essa mistura de estilos, né, neoclássico, rococó, esse colonial, né, esse luso brasileiro. Em 2022, o templo recebeu diretamente do Papa Francisco o título de Basílica Menor, elevando ainda mais sua presença e importância
importância na cidade de Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente teve esse privilégio, né, de receber esse título do Vaticano diretamente do Papa, né, de Basílica Menor. Um processo que começou uns 3 anos atrás, né, um movimento do pároco da catedral, né, o padre Lucas, que com a comunidade se organizou e levou essa solicitação então para o Vaticano, que aprovou, né, que concedeu esse título, né, um título que vem justamente pela relevância, né, que na verdade ele reúne e ele olha para os aspectos devocionais, artísticos, históricos. Então a Basílica, né, ela conseguiu preencher todos esses critérios e recebeu então em 2022 esse título de Basílica Menor, uma das poucas aqui do estado. A Basílica Nossa Senhora das Dores está aberta para visitação de terça a domingo, das 9 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 8 horas da noite. Sábados e domingos de manhã, o acesso é apenas pela rua Riachuelo, número 600. O lugar realmente é muito lindo, né? Inclusive, eu e o Gilberto, a gente já subiu aquela escadaria das dores ali de joelhos para pagar uma promessa, vale a pena. Agora é hora de passearmos pela nossa capital. Vamos juntos? No quadro Por Onde Eu Ando de hoje, eu e o André Rodrigues te levamos para conhecer uma das ruas mais famosas aqui da capital. Quer saber onde é? Confira na reportagem. Hoje estou aqui na Cidade Baixa e sabe por onde eu ando? Vamos passear pela Travessa dos Venezianos. 17 casinhas coloridas se espalham ao longo da pequena rua. Com uma arquitetura simples, podemos perceber que as construções foram erguidas para servirem de moradia popular, em sua maioria alugadas. Construídas por volta de 1930, casas com pé direito alto e portas e janelas com venezianas que dão direto para a rua são a principal característica do local. Hoje, todos os imóveis da Travessa dos Venezianos são tombados pelo patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. O conjunto de fachadas representa uma parte importante da história da capital. Até a metade do século XIX, essa parte da Cidade Baixa era um subúrbio com aspectos de zona rural e também um refúgio para escravos. O local também era frequentemente castigado pelas enchentes do Arroio Dilúvio. Então a gente percebe que, embora a Travessa dos Venezianos seja curta em extensão, ela tem uma longa história. História contada através das paredes coloridas das casinhas. Imaginem quantos acontecimentos não foram vistos por essas janelas ao longo do último século. Antigamente, a maioria dos moradores eram locatários e famílias humildes. Hoje, poucas residências se mantêm e a maior parte das casinhas serve para depósitos e bares que agitam a vida noturna da capital. Mas a história do local se mantém viva, inclusive no nome que a via carrega. Embora estima-se que a Venezianos esteja aqui desde antes dos anos 1900, as primeiras referências cartográficas que a definiram como travessa só aparecem na planta da cidade de 1935. Alguns historiadores contam que naquela época o acesso entre a Lopo Gonçalves e a Rua dos Venezianos, atual Joaquim Nabuco, se dava por uma espécie de trapiche, essa travessa. Já Venezianos homenageava ao bloco de mesmo nome, uma das primeiras sociedades carnavalescas de Porto Alegre, que inclusive é responsável pela ligação da Cidade Baixa com o Carnaval. Então, assim surgiu o nome de uma das vias mais históricas aqui da cidade. São poucos metros de extensão, mas o passeio vale muito a pena para quem quiser conhecer um pedacinho da história de Porto Alegre e seus habitantes. Então, quando estiver por aqui, fica o convite. Não deixe de passar pela Travessa dos Venezianos. Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto outro lugar por onde eu ando.
Pequena em tamanho, mas enorme em história e beleza, não é mesmo? E com isso, Acontece em Porto Alegre de hoje chega ao fim. Mas antes que eu me despeça, vou te deixar conferindo mais algumas imagens lindas da Basílica Nossa Senhora das Dores. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!